Olá crianças, Sasco TV no ar novamente. Dessa vez vamos falar do espírito que anda, nosso querido fantasma. Então, bora lá! Criançada, depois de um longo inverno voltamos, dessa vez de forma definitiva. Eu quero fazer vídeos semanais, então me perdoem porque eu fiquei nesse hiato de um mês. Então vamos continuar, ok? Então hoje nós vamos falar do nosso querido fantasma, o espírito que anda. Já fazia muito tempo que eu queria fazer essa pauta, na verdade, e estava reunindo material porque eu queria fazer uma coisa bacana. Eu queria fugir um pouco daquele esquema de Wikipédias, falar como foi criado, aquela coisa toda, falar mais das minhas impressões e como eu gosto desse personagem. Vou fazer um resuminho, só para quem não tem conhecimento nenhum do personagem, tendo uma base, beleza? Foi criado em 1936 pelo Lee Falk, que já tinha criado 2 anos antes o Mandrake. Ele inaugurou a Era dos Heróis Uniformizados. Ele foi o que inaugurou a verdadeira Era da Cueca Fora da Calça, porque ele foi criado antes do Superman. Aquela cueca listrada que ele usa, então, foi uma precursora da moda dos super-heróis. Como ele prometeu, daí pai sucedia filho, então a linhagem do fantasma foi gigantesca. E as histórias que a gente acompanha nos quadrinhos, que foram publicados durante todo esse período, é do 21º, então já tem uma linhagem bem grande desde então. A Diana, né, que foi o grande amor da vida do fantasma, que eles se uniram em 1977. Foi um dos primeiros personagens que se casaram. Vou fazer um vídeo sobre casamentos de personagens também, que vai ficar bem bacana, então vocês aguardem. Eu vou falar como eu conheci o fantasma. Isso em 82, 83, o meu pai ele trabalhava aos sábados até meio-dia. E antes dele vir para casa, ele sempre passava numa banca de revistas usadas e comprava quadrinhos para mim. E geralmente um fardinho mais ou menos assim, ó. 4, 5 quadrinhos. Daí era de regra, chegava, era a alegria de sábado. Era assistir o Chacrinha e os quadrinhos que meu pai me trazia. Daí, sempre nesses quadrinhos vinha Recruta Zero, vinha Mandrake, vinha Homem-Aranha e vinha Fantasma. Como o Fantasma era muito famoso na época, até os anos 60, 70 era uma das que mais vendia, então era de regra que sempre banca de usados tinha o Fantasma. Então era de regra que vinha Fantasma, não podia faltar. Então a alegria de sábado para mim, molequinho, era ler Fantasma e ver o Chacrinha. Anos 80, né? Embora a criação tenha sido do Lee Falk, Ray Moore foi um dos que deu a identidade do fantasma. Ele melhorou suas feições, o uniforme, dando o famoso cueca listrada que a gente já citou. Depois vieram nomes como Wilson McCoy, Carmine Infantino, Joey Orlando, Peter David, que tem uma fase muito boa, até saiu numa minissérie em 4 volumes, bem bacana do Peter David. Cy Berry, que acho que é um dos desenhistas que eu mais gosto, tá no meu panteão junto com o John Byrne, que é é o papa, né, dos desenhistas. E o Cy Berry tem uma arte muito fluida, eu gosto muito do fotorrealismo, entre aspas, fotorrealismo do Cy Berry, então realmente é um dos que eu mais gosto. Então o Paul Ryan e o Graham Nolan, que foram os mais recentes, entre aspas, também, né? Que já tem um tempinho. O Fantasma, ele teve séries, já nos anos 40 teve uma série que passava nos cinemas, né? Junto com aquelas séries do Capitão América que tinha também. Que essa eu assisti muito pouco, tem no YouTube, inclusive. Eu assisti alguns episódios, assim, é bem datada, assim, é bem arrastadinha, assim, é bacana por registros históricos, assim, mas não me pegou. Nos anos 80, em 86, se não me engano, teve a série Os Defensores da Terra, que reunia o Mandrake, que era também do próprio artista, né? O Fantasma e o Flash Gordon. Todos eles e seus filhos e enteados, que o Mandrake não tinha filho, faziam os Defensores da Terra. Até o Lothar estava na conversa, né? Tinha o filho dele. E é um desenho bem bacana, que deixou saudades, inclusive. Eu assisti uns episódios esses dias no YouTube também. Ele, para os padrões dos anos 80, ele é bem bacana, assim. Hoje em dia, eu acho que a molecada não ia curtir mesmo. Vocês entendem como é a molecada de hoje, né? Mas era bem bacana e deixou saudades. Então, inclusive, a abertura era essa aqui, ó. Defensores da Terra.
outro desenho que surgiu depois foi o Fantasma 2040. Esse eu tentei, eu realmente não me cativou. Eu assisti alguma coisinha também no YouTube, mas não me cativou. Então, realmente, o Fantasma do Futuro, eu sou mais conservador nessa questão. Eu gostava do Fantasma lá na Selva de Bengala mesmo. Deixa o Fantasma na Selva, né? Em 96 tivemos o filme do Fantasma, com o Billy Zane, que ficou famoso depois no Titanic, né? E ele fez até uma ponta no De Volta para o Futuro, com o Billy Zane no papel do Kit Walker, no Fantasma. Olha, o filme não... Vamos dizer assim, ele não é ruim, mas também não é bom. Assim. Eu acho bacana, apesar dos exageros e tudo, mas eu acho que teve um clima de matinê que merecia ser mais reconhecido. E eu até queria que fossem melhor pensados, assim, porque o filme não é ruim, tá? Eu acho um filme digno, perfeito, digno. Calma, relaxa. Calma. Que mundo pequeno, né? Já se curou daquela ferida à faca? Onde é que foi mesmo? Foi aqui. Ai. Ei! Bom trabalho, capeta. Seu cão é um lobo? Eu sei. Bem. Teve uma série que, se não me engano, chegou a fazer 2 episódios, assim, mas não foi pra frente também, totalmente descaracterizado, e eu não fui atrás também. Eu vi uns concepts e não curti. Então, não vou nem falar dela. Eu vou. Eu vou. Isso aqui é um bosque, que beleza. Fantasma? Para, papai! Eu já vi você! Para! Capete, não deve ser você, capete. Eu não quero que você me morda nunca mais. Você não pode estar me mordendo assim. Eu já vi... Para! É maluco, só me mordendo forever, pode sair pro outro lado. Embora a popularidade do Fantasma venha diminuindo a cada ano aqui no Brasil, Estados Unidos, o Espírito que Anda ele é bem adorado ainda. Ele é imensamente popular na Suécia, Noruega, Austrália, Índia e Finlândia. Principalmente na Austrália e na Suécia. Até eu participo de alguns grupos da Suécia, do Fantasma no Facebook. É fogo, né? A gente se comunicar, mas tem muita coisa bacana lá. O tradutor ajuda a gente nessa questão. E lá nunca parou de sair Fantasma. Parece que saíram, se não me engano, o Fantasma já ultrapassou a marca de 1000 números na Austrália. Uma das coisas bacanas também, uma curiosidade legal, é a questão do uniforme, porque ele teve várias cores pelo mundo. Aqui no Brasil, na maioria das publicações, ele sempre foi vermelho. Daí teve umas fases que ele foi roxo, mas a grande maioria foi vermelho. Em outros locais, por exemplo, na Itália, na França e na Espanha, ele é vermelho. Na Escandinávia, né, nos países setentrionais, ele é azul e marrom na Nova Zelândia e verde na Austrália. Mas lembrando que a ideia original do autor é que o fantasma fosse cinza. Infelizmente não tem tanta popularidade como tinha antigamente, que era bem bacana. Eu acho um personagem muito rico e poderia estar tendo quadrinhos mensais até hoje. Mas sabe como é que é, né? É a roda da vida, né? Uma hora sobe, outra desce. Então a gente tem que se contentar com esses números da Pixel que saem anualmente. Mas seria interessante fazer esses compilados, até se alguém puder passar essa ideia para alguma editora, compilados dessas histórias que saíram com o Cy Berry dos anos 70 e 80, que são histórias maravilhosas e mereciam realmente uma republicação. Então fica a dica.
Vocês umas coisas bem bacanas que tem aqui. Esse é um número clássico, os 40 anos do Fantasma. Saiu em 76 e pode ver, é um tamanho bem bacana, é grandão. Eu até tenho orgulho de mostrar que paguei proibitivos R$15 um tempo atrás. E é um dos clássicos que eu mais gosto aqui da minha coleção. Ó, tem até reproduzindo, né? Aqui o nascimento do Fantasma. Aqui é a questão do Globo Juvenil, 2 de maio de 42. E é bem interessante essa questão da época, né? Ver os quadrinhos como eram baseados, né? As tiras, né? Do Syndicate. E é um dos que eu... um dos da coleção assim, que eu mais gosto. Tem várias histórias, né? Nossa, realmente isso aqui é uma relíquia. Para quem curte Fantasma, é um prato cheio. Até acho interessante essa questão aqui, ó. Personagens que existiam na época e pouco se conhece hoje em dia, né? Ou nem saem mais. O Lucky Luke eu acho que ainda se tem algum conhecimento. O Mundo Através do Fantasma, ó. Uma ilustração linda dessa. Aqui tem uma matéria bem interessante, contando dos... fazendo um resumão, né, até a época, né. Aqui também outra coisa bem bacana, ó, verificar os personagens que hoje em dia nem se vê mais, né. O Reizinho, o Zé do Boné, Pafúncio, Ferdinando, a Maré. As séries que a gente conhece, né, o Brucutu, Lucky Luke, o Recruta Zero também do Syndicate, que era... excelente, é realmente Mortadelo Salaminho, personagens que a gente não vê mais hoje em dia, né? Uma outra ilustração linda. E realmente é um quadrinho que eu tenho muito apreço, que é dos prediletos da casa. Fantasma, o homem erótico. Era pegador Fantasma. Quem diz que não, ó. Marca do Bem, o Rex, Tom, Marca da Caveira, o Herói, o Cavalo, né? O Capeto, nosso querido Capeto, Diana e o Gurã. Então esse é um dos que eu mais gosto, que é um clássico. Bastante é esse livro, Fantasma, a biografia oficial do primeiro herói fantasiado dos quadrinhos, feito pelo Marco Aurélio Lucchetti e organizado pelo Franco de Rosa. A Ópera Gráfica lançou isso aqui. Lançou acho que tem uns 7, 8 anos. E é um espetáculo esse livro. Um espetáculo. E, evidente, né, ele conta toda a história do Fantasma, né, e como foi publicado. Eu vou passar ele bem rápido, até porque eu não quero que o vídeo fique muito rápido, muito demorado. Mas para fãs do Fantasma, esse aqui é o livro definitivo. Principalmente nós fãs brasileiros. Tem todos os aspectos do Fantasma, né? Os personagens, o casamento, as mulheres, aquela coisa toda. Olha, é um livro delicioso de ler. Realmente, eu amo esse livro. E tem uma das coisas mais bacanas. Ali foca tem os criadores, né? Toda a evolução do Fantasma. Fantasma no Brasil. Isso aqui é maravilhoso. Porque tem um resumão com todas as capas até a época que foram lançadas. Isso aqui é para quem coleciona, como a gente. Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu até chegar um pouquinho mais perto, ó. Todas as capas que saíram no Brasil. Tem a numeração e a editora. No caso aqui é a parte da RGE, né? A RGE acho que foi uma das mais, se não a mais, que publicou, né? Aqui já o Fantasma da Globo. Aqui da Saber. Até interessante a questão da Saber, né? A questão dos... O Fantasma foi publicado um bom tempo em duas editoras, na RGE Globo e na Saber. Pela questão do formato. A Saber ela fazia formatos com lombada quadrada, daí ela era considerada livro. Um compilado de livro. Daí ela podia publicar sem problema
não como quadrinho. Aqui, mais alguns números. Realmente, ó, esse livro para fãs do Fantasma é maravilhoso. Maravilhoso. É meio difícil de achar, né? Que já entrou em catálogo. Na verdade, saiu de catálogo, né? Ele é bem difícil. Ainda se acha no Mercado Livre. Mas olha, quem tiver curiosidade, puder colocar a mão nesse livro, altamente recomendável. Vários formatos que saíram do Fantasma, alguns especiais, formatinho aqui é apanhado de tiras. Esse aqui é um número que é bem curioso, até infelizmente eu tenho essa faixa aqui, né, essa fita crepe que eu tenho dó de tirar e medo que ela acarrete alguma coisa na capa. Mas aqui, ó, o leitor escolheu o Fantasma Azul. Fizeram uma campanha para saber se os leitores queriam o Fantasma com a roupa vermelha ou com a roupa roxa. Por que chamam de azul, eu não sei. Mas o Fantasma Roxo acabou ganhando e foi publicado daí pela Globo com a roupa azul. Isso já, vamos verificar, quando? Isso já era 1989. Que é uma propaganda do Mandrake, né? Ninguém exige esse olhar. Bom, Mandrake vai ficar para outro vídeo. Certo? Esse aqui é um dos números que eu mais amo do Fantasma, porque infelizmente não temos de quem desenhou essa história, mas essa arte é maravilhosa. É realmente, ó, é um dos números que eu mais amo do Fantasma. Realmente a arte maravilhosa. Infelizmente não publicaram, e eu até procurei em alguns locais e não vi de quem é essa arte, não consegui achar. Se alguém souber nos comentários, me diga, porque eu amo esse quadrinho, essa história, essa arte maravilhosa. Outros formatos que saíram também depois, isso aqui já é mais, entre aspas, recente, né? Isso aqui, se não me engano, é de 2004, é um compilado de tiras também, né? Saía bastante também, né? Isso aqui foi uma série curta, se não me engano saíram 3 ou 4 números, mas era bacana também. Aqui o Fantasma Extra. Teve até uma época que a demanda de quadrinhos do Fantasma era tanta que tinha o Fantasma, Fantasma Extra, e nos anos 60 e 70 e pedaços dos 80 também, começaram a pedir. Não tinha demanda suficiente, então os desenhistas brasileiros começaram a fazer histórias para... O sucesso era tão grande, eles precisavam de mais histórias, mais quadrinhos, né? E desenhistas brasileiros acabaram fazendo histórias do Fantasma também. Então, é interessante verificar também essa questão do sucesso do Fantasma. Aqui eu vou até pular um pouco. Aqui um Fantasma no formato americano, né? Que saiu também. Até é interessante isso aqui, ó. Tinha matérias no Fantasma. Essa matéria aqui do Cine Guzman, nosso querido Sidão. Bem interessante também, saíam sempre no Fantasma. Essa série do Fantasma aqui saiu, se não me engano, 13 volumes, se não me engano. E é maravilhosa. São histórias muito boas. Tem esse aqui também, que é mais um compilado, né? Compilado de tiras. Esse aqui já é da Ópera Gráfica. Também compilado de tiras. Bem interessante. Entretanto, esse formato, ele meio que prejudica a arte do Cy Barry. Acho que é Cy Barry que se fala, que é um dos desenhistas que eu mais gosto. Como ele, vocês podem ver, fica meio prejudicada, ela fica muito socada, tem detalhes que não dá para enxergar direito. Mas é bacana também. O formato mais recente, né? Que é esse aqui, que está saindo pela Pixel. Tá no 4º volume, estão lançando um por ano, infelizmente. Poderiam lançar mais. Que daí tem as tiras mais antigonas, mais clássicas, né? Esse aqui é o quadrinho clássico, né? O Lee Falk Raymore. Bacana. Eu queria que saísse mais, na verdade. Eu queria que saísse também história dos anos 70, 80. Mas, por enquanto, é o que nós temos, né? Para manter o Fantasma vivo. Então, é isso aqui. Agora... Esse aqui é mais um Fantasma, mais um, que é especial. Tinha Fantasma, Fantasma Especial e Fantasma Extra. Então imagine como a demanda era, né? Bacana também, a arte maravilhosa. Essas histórias eram extremamente cativantes. O Fantasma realmente, ó,
É um herói que, se você não conhece, corra atrás, que vale muito a pena. Agora eu vou usar aqui 2 especiais dos bebês do fantasma, né? Que o fantasma teve seus filhos, né? Com a bela Diana. Os bebês do fantasma, bem bacana essa edição. Edição, deixa eu até ver de que data, 79 de junho de 79. Aqui o casamento, né? Esse aqui já na segunda edição. Esse aqui saiu nesse formatinho. E o famoso Casamento do Fantasma, capa dura. Esse aqui, se não me engano, de 1980. Provavelmente, bom, tem assinado de 1980. E daí é o compilado, que junta todas as histórias condizentes ao casamento, né? Que já tivemos esse aqui, né? Segunda edição. Esse aqui, o capa dura. Que na época não era muito normal, né? Ter capa dura. Não é que nem hoje que a gente tem encadernado a rodo, né? Então essas edições especiais de capa dura eram muito restritas. E essa daqui é uma das mais clássicas. Tem bastante para vender no Mercado Livre, recomendo. É um registro histórico. E é um tempo que não volta mais, né? Então, se você tiver a chance de pegar esse encadernado, vá em frente que vale muito a pena. Então é isso aí, esse foi o vídeo, uma homenagem ao fantasma. E aproveitando também, uma homenagem ao Dia dos Pais, quero dedicar esse vídeo ao meu pai, seu Miguel, que está assistindo a gente lá do céu, que sempre trazia esses fardinhos de quadrinhos e alegrava o meu sábado, beleza? Então semana que vem estamos de volta. Dúvidas, questões aí, se tiver alguma coisa a ser corrigida, por favor, corrijam nos comentários. E semana que vem estamos de volta. Então, forte abraço, tchau!